Você já deve ter ouvido falar sobre as tais variantes, novas cepas, mutações do coronavírus que circulam por aí, né? Algumas delas têm preocupado a população e causado um aumento de casos de Covid-19 no Brasil. Mas por que será que isso acontece? Vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim tudo o que você precisa saber sobre elas. Já adianto que é um assunto cheio de detalhes, mas eu contei com a ajuda do professor de Genética Humana da UFMG, Renan Pedra, para me explicar do que se tratam essas variantes e trazer aqui as informações mais importantes para vocês. Primeiro, vamos esclarecer que as variações vêm da mutação do vírus, que é um processo natural de todos eles porque eles se multiplicam. Os vírus replicam o material genético que fica dentro deles para gerar uma nova unidade. O processo químico que gera essa multiplicação genética envolve falhas e, por isso, aparecem as diferenças, as variações entre um vírus e outro. O material genético do coronavírus é composto pela repetição de 4 bases diferentes em 30 mil posições. É a mudança no local onde essas bases aparecem em cada replicação do vírus que determina o nível de variabilidade dele. É claro que nem todas essas mudanças são contadas como variantes porque a maioria não gera nenhum impacto. Mas quando existe um acúmulo de variações em um grupo de unidades virais, surge uma nova linhagem. Até o momento foram registradas 886 linhagens do SARS-CoV-2 em circulação pelo mundo. Variante de atenção. O número de combinações que circulam pelo mundo é assustador, mas apenas 2 delas são consideradas variantes de atenção pelo Ministério da Saúde no Brasil, a do Reino Unido e a de Manaus. O professor Renan Pedra explica que o que torna uma variante um ponto de atenção são alguns posicionamentos daquelas bases que eu expliquei antes. Segundo ele, as variantes detectadas no Brasil têm a proteína externa, a spike, que é aquela pontinha que fica para fora do vírus, com mais afinidade com a célula humana. Isso significa que o vírus com essa característica entra mais facilmente na célula e se multiplica, e assim é transmitido aos outros. Então, é verdade sim que as variantes podem ser mais transmissíveis. Gravidade da infecção. Uma outra pergunta bastante vista por aí é sobre as variantes serem responsáveis por quadros mais graves de Covid-19. O professor responde que não existe ainda um estudo claro que indique que isso seja fato, mas explica que a variabilidade do vírus é um dos fatores que pode ser determinante para o agravamento das infecções. Além dessa variabilidade, as pequenas diferenças que os seres humanos têm entre si e o ambiente que o vírus encontra ao entrar no corpo, incluindo comorbidades, por exemplo, também são fatores importantes na análise da gravidade dos casos. Pedra exemplifica o gráfico da cidade de Araçatuba, em São Paulo, que registrou uma curva crescente de mortes na virada do ano e o único fator visível que poderia explicar a mudança seria a variante de Manaus, amplamente encontrada por lá. Uma pesquisa recente também aponta que a mortalidade pode aumentar com as infecções por novas variantes, especialmente a do Reino Unido, mas a letalidade do vírus não varia entre a maioria das linhagens. Só para explicar, a mortalidade é o volume de óbitos em relação a toda uma população e a letalidade compara o número de mortos em relação aos infectados. Afeta a vacinação? Pode ser que em algum momento afete sim a eficácia dos imunizantes, mas até agora as vacinas funcionam bem contra as linhagens que circulam aqui no Brasil. E o professor destaca que é daí que vem a importância de impedir o vírus de circular mais nesse período em que estamos iniciando a vacinação. Quanto mais o vírus se espalha, mais ele muda. E quanto mais ele muda, mais perto ele fica de chegar a uma combinação perigosa que vai escapar da vacina e fazer mais vítimas. E um adendo importante, o professor explicou que não é relevante que cada um dos infectados saiba qual é a variante que causou a doença. Esse é um entendimento importante apenas para equipes de vigilância epidemiológica, que precisam acompanhar a evolução do vírus para propor soluções adequadas. Então, com variante ou sem variante, as medidas de isolamento social, distanciamento social, o uso de máscaras e a ampliação da vacinação devem continuar como foco, tanto do governo quanto de cada um de nós. E aí, entendeu?